Para a nossa meditação desta noite, nós vamos fazer uma leitura no livro de Êxodo, capítulo 33. Versículos 4 e 5. Êxodo 33, versículos 4 e 5. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz, e por um momento eu subir no meio de ti, e consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Na semana passada nós falamos sobre o tema gratidão, sofrimento e gratidão. É a ideia de que as dificuldades, os sofrimentos, nos trazem muitas lições. E a ideia também é de como nós devemos reagir às dificuldades, quando enfrentamos dificuldades. Então, um ponto importante é gratidão. Parece estranho, né, dizer que você vai reagir ao sofrimento com gratidão, mas nós estudamos que se diante do sofrimento, das dificuldades, nós agradecemos a Deus, nós conseguimos agradecer a Deus, nós damos um grande testemunho. Isso nos distingue das pessoas que não são cristãs, daqueles que murmuram quando sofrem. Demonstrar gratidão no sofrimento é demonstrar que nós confiamos em Deus, mesmo embora as dificuldades estejam sobre nós. Entregamos as nossas vidas a Deus e somos agradecidos pelas tantas coisas boas que nos acontecem nesse mesmo momento que passamos por dificuldade. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre sofrimento e arrependimento. Essa ideia de que nós podemos aprender com o sofrimento e como nós devemos reagir diante do sofrimento. Uma das coisas exatamente através das dificuldades, repensarmos na nossa vida. Se uma reação ao sofrimento define-nos como crentes, como cristãos, gratidão no lugar do lamento, outra reação diante do sofrimento é o arrependimento no lugar do remorso. Eu não estou aqui dizendo que nós temos que relacionar o sofrimento com o pecado, no sentido de que cada sofrimento se remete a um pecado específico. Nós sabemos que todo sofrimento veio por causa do pecado, ele existe por causa do pecado. Mas a ideia que nós queremos desenvolver nessa noite é que quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por sofrimento, é o tempo em que nós mais podemos estar sensíveis. Nesse tempo, meditar sobre a nossa vida. Isso fica claro em Eclesiastes 7,3, quando diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então, o que nós estamos desenvolvendo aqui nesta noite é esta ideia. O que a tristeza, o sofrimento tem produzido ao nosso coração? Alguns, diante do sofrimento, ficam amargurados, reagem com desprezo, inconformados. Mas o que o sofrimento causa no nosso coração? Eu digo que faz melhor o coração, não eu que digo, mas a própria Bíblia, porque é exatamente nas horas mais difíceis, no momento de dor, que nós temos a sensibilidade maior. Basta você pensar
num tempo em que você está doente. Na enfermidade, a gente não fica pensando em novas maneiras de pecar, mas a gente fica pensando em como buscar santidade, como viver melhor para Deus. Eu disse que alguns reagem apenas com remorso. E como identificar o remorso? O remorso é aquele que na hora do sofrimento, ele até chora, ele até reclama, mas no primeiro sinal de que aquele sofrimento está indo, ele volta a ser o mesmo. Primeiro sinal de que a dor vai passar, ele volta a pecar. Sofrimento e arrependimento. Nós temos então esse grande benefício. Diante das dificuldades que passamos, tirar delas boas lições. Buscar a purificação dos nossos pecados. Para fortalecer a nossa vida diante de Deus. Diante da dificuldade, nós podemos experimentar conversão. Quando eu digo conversão, não a segunda conversão. Nós temos Jesus, mas conversão no sentido da palavra, de que nós podemos experimentar mudanças. Não é o que a gente tem falado desde o início dessa história, o momento que nós estamos vivendo, o quanto nós aprendemos com as dificuldades. E o que eu quero falar conosco é o quanto nós meditamos no nosso coração nesses momentos de dificuldade. Tempo em que nós temos tido mais tempo para ficar a sós conosco mesmo. E espero que a gente esteja fazendo isso. Tendo tempos de silêncio, tempos para meditar diante de Deus. Essa ideia de conversão, ela é muito curiosa, né? Às vezes algumas pessoas, diante de tomar ciência da gravidade do seu pecado, eles podem até chegar a um ponto de pensar que não são crentes. Isso acontece muito com adolescentes que cometem um pecado e de repente falam, na verdade eu preciso aceitar Jesus novamente, né? Porque aí eu vou aceitar Jesus e aí eu vou ser crente verdadeiro. A gente não precisa passar por várias conversões, nem existe isso. Mas nós precisamos sim buscar a conversão do caminho errado para o caminho certo. E para isso nós temos uma ajuda especial de Jesus, o nosso mediador. E mediante ao distanciamento que nós temos de Deus, Ele é aquele que faz a ponte, Ele é o nosso intercessor. E eu quero dar nessa noite 2 exemplos. Um exemplo no Novo Testamento e um exemplo no Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma passagem de Lucas 22, 31 e 32. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. O Antigo Testamento é a passagem de Êxodo 33 que nós lemos há pouco. Jesus é o intercessor. Moisés é o intercessor. E nós vamos ver, quando estudarmos Moisés, que Moisés é um intercessor tipo de Cristo. O exemplo é da vida de Pedro. Pedro era um homem de Deus, mas havia pecado, negado Jesus. Todos conhecem essa passagem, né? Ele foi questionado, você é um deles. E Jesus disse, não, eu não conheço. Negou Jesus. E Jesus diz para ele aqui, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Depois ele diz, quando te converterdes. Repare que Pedro sofre uma grande opressão. E é natural, irmãos.
momento de tensão que eles viviam naquela época. O inimigo queria destruir os discípulos de Cristo, a obra de Cristo. Pedro era alguém importante para a obra de Deus. Intenso foi o ataque na vida dele. Às vezes nós pensamos que quanto mais próximos de Deus e mais realizamos a obra de Deus, mais nós vamos ficar livres das ciladas do inimigo. Não é assim. A maioria das vezes nós somos perseguidos, tentados. Mas a gente percebe nesse texto que depois dessas palavras, de certa forma, uma palavra assustadora, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar, vem uma palavra de grande paz. Jesus diz a Pedro: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não permitiu que Pedro fosse totalmente derrotado, mas ele intercede. Ele intercedeu por Pedro. Hoje cedo nós estudamos um pouquinho a respeito da intercessão. Falamos que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, que Jesus é aquele que intercede por nós. Quem nos condenará? Jesus morreu e ainda intercede por nós. Curioso que Jesus diz agora uma frase enigmática aqui. Ele diz: quando te converterdes. Pedro não era convertido? A Bíblia de Herança Reformada tem um comentário sobre esta frase e diz: quando te converteres, se refere ao voltar, ao reconciliar, não a uma referência à conversão inicial de Pedro, mas à sua restauração após uma grande queda. Jesus olha para Pedro e diz: Satanás tentou te afastar, mas eu roguei por ti. E a certeza de que Jesus tem é muito grande. A certeza de que Pedro vai voltar ao caminho. Ele não diz se te converterdes, mas ele diz quando. Quando te converterdes. Qual é a certeza que Jesus tinha que Pedro iria voltar para o caminho? A intercessão que ele mesmo fez por Pedro. Nós temos, irmãos, em meio às pressões, sejam elas das enfermidades, sejam elas a pressão de Satanás, seja qual for, nós temos que nos firmar em Jesus. Como disse hoje cedo, nos lembrando que Ele intercede por nós, que nós não estamos abandonados, que nós não temos outra opção a não ser o pecado. Nós temos sim outra opção: o arrependimento, a confissão, voltarmos a Jesus. Como nós, como Paulo, como Pedro, nós somos suscetíveis ao pecado, carecemos de Jesus. Não precisamos de uma nova conversão, mas precisamos, pela força de Jesus, do perdão, da misericórdia, convertermos os nossos maus caminhos. Seja qual for a dificuldade que nós enfrentarmos, que ela sirva para que o nosso coração esteja meditando sobre o perdão, sobre a necessidade de um caminho melhor. Mas voltando então para o segundo texto, Êxodo 33, nós lemos o versículo 4 e 5. Eu quero tomar um pouquinho do tempo dos irmãos, voltando lá em Êxodo 32, para a gente entender o contexto. Aqui diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer, acercou-se de Abraão
ele disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que ele terá sucedido. Interessante que, se desde aqui a gente começar a pensar em Moisés como um tipo de Cristo, a gente vê que o que vai acontecer com o povo, o que aconteceu com o povo naquela época, é o que acontece com o povo hoje. O que Moisés vai fazer? Moisés sobe, ele está na presença de Deus. E o povo diz: está demorando demais voltar. O que aconteceu com Jesus? Jesus morre, ressuscita e volta à presença de Jesus. Volta à presença do Pai. E nós podemos dizer: está demorando voltar. E o que o povo fez? Aguardou, cantando hinos, né? Santo, santo, santo. Não. O povo pede para que Arão lhes dê um Deus. Levanta-te e faze-nos deuses. Resumidamente, versículo 4 fala que fez-se um bezerro. Versículo 5: amanhã será festa ao Senhor. Quando ele fala festa ao Senhor aqui, ele não está falando de Deus, ele está falando festa aos deuses. Versículo 6, no seu final: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. É uma passagem que tem também no Novo Testamento. E não é o que acontece hoje? A parousia, a volta de Jesus, para alguns ela vai demorar demais, ou ela está demorando demais. Senhor, eu não tenho paciência. Eu não vou ficar me guardando em santidade. Eu vou comer, beber e divertir. Repare então no versículo 7. O Senhor disse a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Lembra que nós estamos dizendo que Moisés é um tipo de Cristo, e a comunicação aqui se torna estranha, né? Porque agora não é o povo do Senhor, é o povo do Moisés, o teu povo. O povo pelo qual Moisés intercede, o povo pelo qual Moisés é o responsável. O Senhor diz: desce, que esse povo se corrompeu, se desviou. Versículo 9: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. É o que nós vamos ler lá no versículo 4 e 5, né, do 33 novamente. Olha a conversa. Lembra que eu falei hoje cedo? O que o intercessor faz? Ele conversa no lugar do outro. Não é? Quero interceder por um irmão aqui da igreja, que ele arrume um emprego. Então eu estou conversando: não, fulano é bom. Aí o patrão fala: não, mas eu acredito que essa pessoa não merece isso. É uma pessoa de dura servir. Não, aceita ele. Ou seja, o intercessor conversa. E olha como a gente vê aqui uma conversa. É estranha, mas é uma conversa. E a ideia é essa, de Moisés estar tipificando a Cristo. Porque Deus quase que pede autorização para Moisés para fazer as coisas. Versículo 9. Tenho visto esse povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, após, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Moisés suplicou ao Senhor: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Moisés está intercedendo pelo povo, que te tiraste da terra do Egito. Depois ele diz: os egípcios vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito para matá-los. Versículo 13 diz: lembra de Abraão, Isaque, Senhor, lembra das suas promessas, você não pode acabar com o povo. Essa conversa, ela
tem esse caráter, não de um Deus que não sabe, não está sabendo o que está fazendo. Depois Moisés diz, se arrepende, Deus se arrepende. Não, não nesse sentido, mas é exatamente essa conversa de que, por meio de um intercessor, o povo é aceito, o povo é poupado, o povo é perdoado. Mas esse povo sofre grandes embates. Eu vou resumir aqui, senão o capítulo vai ficar um pouco comprido. Mas a sequência, o povo, a conversa se estende, depois os irmãos leem, a conversa se estende, e Deus diz que vai destruir, e Moisés pede para que não destrua o povo. E um momento que Moisés desce, Moisés ali, bravo com o povo, destrói o bezerro de ouro, quebrou as tábuas, versículo 20, pegando o bezerro que tinha feito, queimou, que tinham feito, queimou, reduziu ao pó, espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Mais à frente, Moisés fala com o povo, versículo 25, versículo 26, quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Depois diz que há alguns que não foram até esse momento de se arrepender, de voltar-se a Deus. Morreram os 3.000 homens. Então toda essa situação acontece aqui. E a gente chega então no capítulo 33, quando, nesse contexto todo que eu disse, olha o versículo 5, diz aos filhos de Israel, és povo de dura servir, se por um momento eu subir no meio de ti, e consumirei, tira pois de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então Moisés vai falar com o povo, e nesse contexto de sofrimento, de morte, de dificuldades, o que aconteceu com o povo? Eles reconheceram o seu pecado. O povo reconheceu que estava desagradando a Deus. Versículo 4. Ouvindo o povo estas más notícias, o povo se arrependeu, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. O que tem acontecido, irmãos? A vida é uma sequência, né? Como um ciclo de repetições das mesmas situações. Eu disse há pouco que hoje nós vivemos como aquele povo que, Deus está demorando a voltar, Jesus está demorando a voltar, vamos comer, beber e divertir. Mas Deus é um Deus que age, e muitas vezes em meio às dificuldades e sofrimentos, como a gente vê, né, a terra sofrendo com doenças, para que o verdadeiro povo de Deus tome uma decisão, para que muitos se convertam, mas para que muitos que são crentes entendam a necessidade de maior envolvimento, arrependimento, conversão, por que não? O povo percebeu que estava desagradando a Deus, ouvindo essas más notícias. Nós não podemos ser indiferentes às dificuldades, mas nós precisamos de arrependimento. Pois-se a prantear não é simplesmente um incômodo, de um remorso, mas aqui é um choro de arrependimento. Se dispôs a mudar. Quando o texto diz nenhum deles vestiu seus atavios, a ideia desses atavios eram seus adornos, semelhantes aos que eles usaram para construir o bezerro de ouro. Então é a ideia de aquilo que eles estão adorando, que eles estão colocando no lugar de Deus. O arrependimento traz essa mudança ao nosso coração.
quanto, irmãos, nós temos buscado a Deus. Eu não sei o quanto você está passando por dificuldades e sofrimento. Às vezes a gente sempre pensa, né? A vida do outro é fácil, mas eu sei que a vida de ninguém está fácil, principalmente nesse tempo. São várias as dificuldades. A gente poderia começar agora e só falar de problema, que os irmãos sabem muito bem, né? Quantos problemas nós temos enfrentado. Mas mais do que simplesmente ficar atualizando a lista dos problemas que nós temos, atualizando as desgraças que estão acontecendo, o quanto a tristeza está fazendo melhor no nosso coração. Eu quero concluir dizendo o que nós falamos hoje cedo. Nós podemos crer nessa mudança, não porque podemos fazer alguma coisa, mas porque Jesus intercede por nós. E Satanás está querendo nos peneirar, nos atormentar. Nós ouvimos essas palavras tão meigas de Jesus. E disse a Pedro: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Leve essa palavra para a sua casa. Jesus dizendo para você: eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mesma forma que Moisés teve aquela batalha lá, intercedendo, e a história tem um final feliz, né, quando o povo segue na presença de Deus. Eu vou só ler essa parte aqui do final feliz, em Êxodo 33, 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, que era o pedido, que Deus fosse com eles. Porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. E depois ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Versículo 19. Achaste graça aos meus olhos. É o que Deus diz para nós. Por quê, irmãos? Porque Jesus intercedeu por nós. Não há como nos perdermos. Essa é a grande notícia que nós temos. Que Deus nos ajude, em meio às dificuldades, lembrar que Jesus está intercedendo por nós. Jesus está cuidando de nós. E por isso nós achamos graça diante de Deus.